E hoje eu quero falar com vocês algo assim que traz dano à nossa vida de devoção, e isso foi um pecado que ele não se originou aqui na terra, ele se originou no céu, e depois que ele feriu a terra. Eu quero falar com vocês hoje sobre o pecado da cobiça. Isso afetou os céus de uma tal forma que o próprio Deus ele precisou lançar fora Lúcifer junto com a terça parte dos anjos, porque ele além de contaminar o coração dele, querendo subir acima do Senhor, ele contaminou os anjos que estavam próximos a ele. Então nós vamos ler aqui do versículo 3, no mesmo capítulo, 1 Timóteo 6, nós vamos ler do 3 ao 10. Nós vamos ir comentando aqui. E diz assim: e se alguém ensina alguma doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias e suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido e privado da verdade, e que imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar, e por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça alguns se desviarão da fé e se torturarão com muitas dores. Queridos, quando nós falamos aqui sobre o pecado da cobiça, só quero dar uma refrescada para você aqui, depois nós vamos entrar mais a fundo lá na frente, aonde tudo isso se originou para a gente trilhar aqui no caminho. Em determinado momento, Lúcifer estava no céu e ele cuidava de coisas importantes, e chegou uma hora que ele olhou e ele desejou, ele falou: eu vou colocar um trono acima das estrelas, e teve uma fala mortal. Ali foi a sentença: e eu serei semelhante ao Altíssimo. Essa fala de Lúcifer foi o que originou a queda dele do céu. E muitas vezes, quando nós falamos sobre cobiça, nós olhamos só por um âmbito natural, coisas aqui terrenas, e esquecemos de olhar onde isso se originou. Porque se nós não formos na raiz do problema, como é que o problema ele vai ser resolvido? Se o problema ele tem uma raiz, ele foi gerado em um lugar espiritual, nós devemos também entender que se nós não olharmos na profundidade, na raiz, o problema ele continua. Então, o primeiro ponto dentro desse contexto que eu quero abordar com vocês, essa orientação de Paulo aqui a Timóteo sobre o perigo da cobiça, é a comparação. Irmãos, a comparação ela é algo assim muito ruim. Se você pegar lá Isaías 14, você vai ver Satanás fazendo essa comparação de querer ser igual ao Altíssimo. Em outro contexto também, aí é um contexto terreno, que há comparação, e essa comparação estava trazendo desordem para a vida da igreja terrena. Foi quando o apóstolo Paulo estava orientando a igreja de Corinto, no capítulo 3 de 1 Coríntios, e os irmãos estão discutindo entre eles, e eles diziam a seguinte coisa: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eles estavam discutindo de quem a quem eles pertenciam ali, e tudo mais. É como se fosse digamos assim, uma facção ali. Cada um faz parte de um quadrado aqui. E Paulo vai lá e repreende eles. Paulo fala: olha, eu dei leite para vocês outrora, porque vocês não podiam comer comida sólida. Aí Paulo continua: e ainda não podeis comer, porque vocês se comportam segundo
padrões puramente humanos. Por quê? Porque eles estavam se comparando. E o próprio apóstolo Paulo ele diz a seguinte coisa para eles: olha, quem é Paulo e quem é Apolo? E o texto ele vai estar dando ali a resposta: nós somos somente servos por meio de quem Cristo. Ou seja, Paulo ele está brigando para quebrar a idolatria na igreja de Corinto. Paulo ele está quebrando ali esse pecado de cobiça que estava gerando discórdia no meio dos irmãos. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Quando nós falamos sobre comparação, rapaz, uma hora eu me informo com esse negócio aqui. Quando nós falamos sobre comparação, nós ferimos algo assim terrível. Deus, na sua soberania, Ele criou cada um de nós com um depósito, com um propósito, e quando nós ficamos nos comparando a outros, você sabe o que nós estamos fazendo? Andando fora das medidas de Deus para a nossa vida. Porque a tua medida é uma, a tua irmã do lado é outra. O que as medidas têm em comum? Toda a graça do Senhor, todo o dom depositado, ele vai convergir para a edificação do corpo de Cristo. Isso, ok. Tudo que há de depósito de Deus na nossa vida vai cooperar para que o corpo seja edificado, vai cooperar para que o Evangelho avance. Agora, quando eu começo a me comparar, não mais o irmão tal, ele se move de forma tal, a igreja tal, ela faz isso, isso e isso, eu preciso fazer também. Está errado. Está errado, porque você sabe o propósito de Deus. A pergunta é: nós estamos buscando entender a medida que o Senhor tem para as nossas vidas? Porque, irmãos, Deus ele não revela tudo de uma vez só. Deus ele vai descortinando o caminho para a gente aos poucos. Deus ele vai mostrando, depois nós andamos uma milha, ele vai lá, mostra mais uma milha, porque ele sabe se mostrar o caminho todo, nós vamos fugir da água. Nós vamos correr da coisa. Então, queridos, dentro do pecado, da cobiça, do perigo da cobiça, não entre num lugar de comparação. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um depósito, cada pessoa tem uma essência. A mesma coisa se aplica à vida de cada congregação. Cada congregação é independente no sentido da essência. Não é no sentido de único Deus, não é no sentido de glorificar o nome de Deus, mas cada congregação é única e tem uma graça de Deus específica. E nós, como corpo de Cristo, cada congregação deve achar a sua essência para cooperar no corpo de Cristo. Então, não se compare. Isso é um pecado terrível. A cobiça nos leva a esse lugar de comparação. E dentro disso, para a gente finalizar aqui, você quer ver uma coisa? Quem aqui já escutou falar, muitas vezes, de que o reino de Deus é igualdade? Quantas vezes nós ouvimos falar isso? O reino de Deus não é igualdade. Não. O reino de Deus é equidade, é diferente. Parece a palavra parece ser igual, mas é diferente. Eu vou te dar um exemplo aqui. O que a igualdade é? Eu vou pegar um problema genérico. Todo mundo tem o mesmo problema? Não. A igualdade, ela trata todo mundo no mesmo patamar. Aí o Mazinho tem um determinado problema e eu tenho outro problema. Aí dentro da igualdade, o mesmo tratamento dele vai ser o mesmo tratamento meu. Irmãos, isso está errado na Bíblia. E às vezes a igreja ela tem aquela coisa, não, mas o reino de Deus é igualdade. Não, é equidade. Ele dá a cada um na medida necessária. Ele trata cada coisa como deve ser tratada. Entendeu? Nós não estamos falando aqui, entenda, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Nós não estamos falando no sentido de igualdade e equidade, que um é maior que o outro. Não é isso. Todos somos irmãos, todos somos iguais perante Deus, mas nós estamos falando da forma da justiça divina. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Você já parou para pensar, se Deus ele fosse tratar todo mundo igual, nós suportaríamos o peso do pecado que foi sobre Jesus? Não. Ele deu uma medida para o filho, porque o filho suporta. Nós não suportaríamos. Então, o reino de Deus, a justiça de Deus, ela age com equidade. Ela trata cada um de nós da forma que deve ser tratado.
seguindo aqui para um outro ponto aqui. O que acontece nos nossos dias? Quando Paulo vai estar escrevendo aqui a Timóteo, ele fala sobre aqueles que discordam da sã doutrina, aqueles que não preservam as palavras de Deus. Irmãos, isso aqui é algo muito perigoso. Por quê? Se há uma discordância da sã doutrina, automaticamente há um falso ensino. Porque se não for um ensino à luz da palavra, é um falso ensino. E muitas vezes, quando nós falamos sobre devoção, nós falamos que devemos orar, que nós devemos buscar mais o Senhor, e tem que ser oração, leitura da palavra, mas não pode ser a oração e a leitura da palavra e nós vivemos a vida de qualquer jeito. Eu estou orando, eu estou lendo a palavra, mas eu estou roubando lá a luz da companhia. Eu estou lendo a palavra, mas eu estou lesando o meu próximo. Irmãos, como que nós vamos ter uma devoção sadia se nós estamos jorrando duas fontes de dentro de nós? Não tem como. Ou o rio é limpo ou o rio é sujo. Deus ele não vai ficar flertando com a essência dele e deixando que a sujeira do nosso pecado influencie. E por que hoje a gente vê uma quantidade enorme de cristãos? Irmãos, eu estou falando de cristãos, eu não estou falando de ímpio. Uma quantidade enorme de cristãos que não conhecem a Bíblia. E pior, tem uma outra classe que conhece a palavra de Deus, mas tem uma maldade no coração de viver contra a palavra de Deus. Como é que nós vamos falar que nós amamos o Senhor se nós estamos vivendo contra a sã doutrina? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai estar dizendo a seguinte coisa: olha, haverá um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, ajuntarão mestres para si mesmos, segundo os desejos do seu coração. Irmãos, Paulo já está falando isso. E às vezes a gente, caramba, o que está acontecendo com a igreja? Não, mas lá atrás Paulo já estava falando. Lá atrás Paulo já estava tratando de pecados que hoje existem também, vai existir até a volta do Senhor. Lá atrás Paulo já tratava da divisão da igreja. Lá atrás Paulo já tratava da inveja que tinha no meio dos irmãos. Paulo já tratava da maledicência. Todos esses pecados afetam a devoção. Garganta seca, irmãos. Todo esse tempo, Paulo já está tratando. Todo esse tempo lá atrás, Paulo já está tratando desses pecados. E pior, pecados que nós estamos tentando normalizar em nossos dias. Coisas que nós estamos tentando normalizar na vida comunitária da igreja. Mas a palavra até tal ponto, não, até tal ponto eu concordo. Mas esse ponto aqui que chegou, eu vou ter que cortar um pouco da minha carne. Aí eu não concordo. Irmão, não existe. Ou é, ou não é. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao rei desse mundo. Não existe um meio termo no meio do caminho. Nós precisamos caminhar nisso. E querido, todo o falso ensino, ele vai produzir pessoas corrompidas. Todo o falso ensino. E ele dá um conceito prático na segunda carta de Timóteo. Dentro desse texto que eu acabei de falar, ele fala assim para Timóteo: porém tu, ser equilibrado. Deixa eu abrir o texto aqui, para eu não ficar só nas minhas palavras. Da 2 Timóteo, capítulo 4. Esse aqui é um texto que nós não queremos nem ler e muito menos viver. Diz assim, tu, porém, ser equilibrado. 2 Timóteo 4, 5. Em tudo sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Irmãos, quando nós entramos nessa parte aqui, em tudo sofre as aflições, nós não temos nenhum versículo bíblico que fala que nós não teríamos problema nessa vida. Nós não temos nenhum versículo bíblico que nos garante que ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, nós não teremos problema. Não existe esse versículo na Bíblia nenhuma. A não ser que quando arrumar uma Bíblia e colocar, mas não é a Bíblia de Deus, não é o Evangelho, não é a palavra. Então nós precisamos, no meio de um mundo desequilibrado, buscar equilíbrio.
Irmãos, a sã doutrina, a palavra traz esse equilíbrio para cada um de nós. Muitas vezes nós nos perdemos por falta de conhecimento. Todas as vezes que nós compramos algo, você abre a caixa, o que vem acompanhado junto do produto? Manual. Tudo que você comprar, você pode comprar o que for, você abriu a caixa, tem um manual, como é que você vai usar aquele produto? E qual é o nosso manual? O que Deus deixou como manual para a igreja? A Bíblia. E muitas vezes, você sabe o que acontece? A Bíblia parece, irmão, que é falar aqui no modo antigo, né? Que é sumaqueiro, que bota debaixo do braço e nem abrir, às vezes abre. Você está entendendo? Irmãos, hoje nós temos recurso para tudo. Eu não tenho paciência para ler, bota em aula, mas seja encharcado das coisas de Deus. Eu estou correndo no meu trabalho. Bota o fonezinho no ouvido lá, coloca a Bíblia online, digital, sei lá a forma que você chama, e ouve. Nós precisamos buscar Deus a todo tempo. E, irmãos, e não tem falta de tempo, o que tem é falta de prioridade. E a cobiça, ela vai estar trazendo todo o seu enredo, você sabe o que é? Na sua origem espiritual, ela vai nos afastar de Deus. Vocês repararam para ver o que aconteceu quando Lúcifer ele veio e foi lançado fora? O que ele fez com Adão e Eva com a criação? Ele corrompeu. Por que ele corrompeu? Porque a autoridade da terra estava sobre Adão e Eva. Ele precisava corromper quem estava na autoridade para que ele tivesse legalidade para agir. E tudo isso ele foi trabalhando com desejo. Porque havia um conselho. O Senhor tinha falado, não comam. Vocês podem usufruir de tudo que tem aqui, mas da árvore no meio do jardim vocês não comem. Então havia uma orientação. Então, irmãos, não se comparem. Cuidado com a vida fora da palavra de Deus. A terceira coisa, que a piedade, ela não é fonte de lucro. Nós não podemos fazer pelo próximo querendo ser visto. Nós não podemos exercer misericórdia com uma mão e com a outra mão está com o megafone dizendo o que fez. Isso não é uma piedade bíblica. Isso é uma falsa piedade. O que essa piedade que está estendendo uma mão e está com o megafone na outra quer? Ela quer mostrar o que está sendo feito de forma humana para obter lucro ilícito. É nada mais, nada menos. É a falsa piedade. E eu lembro uma situação que aconteceu, que eu nem dormi pensando, mas eu tive um sonho, eu acho que eu já falei isso aqui, e nesse sonho, quando eu chegava na varanda lá de casa, a Tamires falava comigo assim, tem alguma coisa estranha, eu estou sentindo que tem alguma coisa estranha, mas eu não estou conseguindo entender. E eu olhava para o lado e eu falava para ela, você não está vendo o demônio ali parado em pé? O que está acontecendo? É porque ele está aí. Aí no sonho vinha um homem e falava comigo assim, nem sempre o mal ele vem com a sua verdadeira face. E pai, irmão, a vizinha, a piedade, ela é nada. No sentido que é piedoso, mas e no coração? Nós não podemos olhar o que é feito externamente. Nós precisamos pedir o discernimento do Espírito para entender e discernir o coração. Você já parou para pensar? Nós passamos a vida inteira praticando piedade. E no final de tudo, ser repreendido por Deus, não entrar na Nova Jerusalém, porque a intenção do nosso coração estava errada. Irmão, se você puder fazer alguma coisa por alguém, faça. Eu te encorajo, faça. Mas assim, não espere nada de retorno. Não espere, é verdade. E eu vou além para você. O retorno ele vem. Mas não espere, não espere. Deus ele faz da forma que ele quer. E às vezes Deus ele envia o retorno para uma coisa que nós venhamos fazer. Ele envia através de pessoas que talvez nem tenham tanto vínculo
fica naquela coisa, não, eu fiz para esse miserável, mas ele não fez comigo. Fica ou não fica com isso? Eu fiz para esse infeliz, mas ele fez isso comigo. Por quê? Porque faz a piedade esperando algo em troca da errada. Irmãos, fez, amém. Vira as costas, vai, tchau. Segue a trilha. Está feito. E o quarto ponto foi, eu já até vou passar rápido por ele aqui, que eu já falei com vocês, foi aonde começou, que foi no céu. A cobiça começou no céu e na terra, quando Satanás foi lá e induziu Eva, em Gênesis capítulo 3, a comer o fruto. Entenda aqui uma coisa aqui. Quando Deus ele fala algo que não é para você fazer, e quando eu falo você, irmãos, eu estou dentro disso também. Eu estou pregando para vocês aqui, mas eu não estou de fora da pregação, não. Eu estou dentro da pregação. A coisa na corda está tudo quanto é lado. Quando Deus fala para a gente, ó, não faça, e nós vamos lá e fazemos, Ele não vai tirar as consequências das nossas costas. Não vai. E muitas vezes, você sabe o que nós fazemos? Nós fazemos o que não é para fazer e depois queremos nos arrepender. Deus ele vai aceitar o nosso arrependimento genuíno? Ele vai aceitar. Ele é um bom pai, mas entenda, aceitar um coração contrito e quebrantado é um ponto e tirar as consequências é outro. A consequência nós vamos sentir dor na pele. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Ele tirou a folha de figueira, ele fez roupa de pele, vestiu eles, mas ele falou: Adão, vai trabalhar, você vai comer do suor do teu rosto. Eva, você vai ter filhos e você vai ter dor na hora de gerar filhos. Deus ele tirou a consequência? Não. Ele perdoou, mas a consequência ficou. Vamos lá? E para a gente ir seguindo aqui, queridos, versículo 8 diz assim: por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa, mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Você vê que é uma coisa tão delicada que a Bíblia ela fala que assim, vai ser muito difícil, ela não fala que é impossível, mas é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Deus ele tem problema com o rico? Não. Ele só tem problema com o coração do rico. Porque o Deus, quem tem dinheiro é o dinheiro. O pior de tudo é que, nem sei se eu posso falar isso aqui, mas é o seguinte: o pior de tudo é quando a pessoa não tem, idolatra ele porque não tem. Aí eu falo, gente, o rico, ele tem. Aí ele fala: olha, o meu recurso pode comprar isso, o meu recurso pode comprar aquilo outro, o meu recurso pode comprar aquilo outro. O pior, somos nós que somos pobres, não tem idolatra. Aí, irmão, o pecado é dobrado. O pecado é dobrado. Por quê? Porque o rico, você pode ver, o que mais nós vemos acontecer. A pandemia foi um exemplo disso. O tanto de gente que se suicidou porque perdeu a empresa. Qual era o caso dessa pessoa? Irmãos, eu pego direto. Principalmente em aeroporto. Gente que tem muito recurso. Você chega na porta do céu para entrar no condomínio, parece até revista de presídio. É um Deus nos ajuda para você entrar. Aí você vai observando as conversas no telefone, liga para um familiar e reclama da vida, liga para um outro e reclama da vida. Irmãos, a ótica da vida não está naquilo que nós temos hoje ou aquilo que nós não temos. A ótica da vida está onde está o nosso coração. Quem assenhora o nosso coração? Essa é a ótica da vida. E muitas vezes nós vamos gastar a nossa vida inteira perdendo tempo com coisas vãs desse mundo. Agora deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando eu falo que nós não devemos gastar a nossa vida inteira com as coisas desse mundo, eu não estou abrindo precedente aqui para preguiça. Porque tem um outro problema. Tem gente que fala: não, eu não vou ficar me desgastando com as coisas desse mundo, não. Aí não quer trabalhar, quer acordar meio-dia. Aí não. Nós devemos fazer o que nós tem que fazer, vai trabalhar, vai fazer o que tem que ser feito. Ok, o teu coração só não está pautado nas coisas dessa vida. O teu coração não está sendo assenhorado
pelo que você tem, ou pelo seu trabalho, ou pela sua faculdade, ou até pela família. Não. Todas essas coisas são lícitas, todas essas coisas são boas, mas dentro da medida. E você fala para a pessoa, não deve morrer para as coisas dessa vida, não. E não deve mesmo. Aí a pessoa fala, não trabalha para mim, então, se eu vou morar na eternidade. Aí Deus tem com preguiçoso? Não tem. Então, vai a dica aí, porque é complicado. E dentro desse conceito das coisas dessa vida, irmãos, a Bíblia ela é muito clara. Lá, nos 10 mandamentos em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, diz assim: não terás outros deuses além de mim. Deus ele deixa claro. Aí quando nós vamos lá para Mateus 6, quando fala da cobiça, vai estar dizendo o quê? Que aonde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. E que nós não podemos servir a dois senhores. Olha o nível que a Bíblia coloca o dinheiro como Senhor. Porque o dinheiro ele é Senhor? Não é. Mas a Bíblia deixa claro, no coração de muitos é. E às vezes nós pegamos pessoas que não são cristãs, não professam a mesma fé que a gente. Eles têm uma forma de lidar totalmente diferente da que nós temos. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Assim, isso precisa pesar, né, no nosso coração quanto corpo de Cristo. Essa semana eu fui participar de 2 situações semelhantes e não, né? Fora aqui do contexto nosso de igreja, mas meio que são semelhantes às questões. Você sabe o que acontece? Muitas vezes, como igreja, quando nós falamos sobre não apegar o coração às coisas dessa vida, quanto igreja, nós não entendemos uma coisa chamada justiça social. E você sabia que os governos ao redor do mundo, eles têm tirado recurso de assistência social para a humanidade, para a população? Os governos têm vivido um período terrível ao redor do mundo. A gente sabe que só vai piorar, vai colapsar por causa de inflação e tudo mais. Mas o primeiro lugar que eles têm tirado recurso é do socorro à população. Isso é um problema. Aí você sabe o que a igreja faz? Não, isso aí é o papel do governo fazer. Aí a gente comete o pecado da omissão. Eu só vou dar um dado aqui para vocês. Hoje, o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, ele sustenta mais obra social do que a igreja. Isso é uma vergonha grande. As ONGs, elas conseguem receber recurso do tráfico de droga no Rio de Janeiro, mas elas não conseguem receber recurso do governo. Isso é uma vergonha. Você sabe o que os governos estão fazendo? Eles abrem licitação porque o Ministério Público requer que abram as prefeituras, faltando um dia para a licitação e receber o documento das ONGs para receber recurso. Você sabe o que eles fazem? Faltando um dia, e você gasta um absurdo de documento e de certificação. Eles vão lá e cancelam o edital e falam que vão abrir outro para frente. Isso é só um dado para vocês terem ciência. O que rola? Irmãos, isso é uma vergonha para a igreja. Você já parou para imaginar que quando igreja, você pega, não sei também, vou fazer uma pergunta que eu também não sei responder. O tanto de congregações que tem aqui em Santa Cruz da Serra, você já parou para pensar se cada congregação, eu não vou falar muito não, eu estou falando aqui de um valor que nem dinheiro hoje é nos nossos dias. A gente chega lá com esse valor, vai comprar um negócio para o almoço. Você já parou para observar se cada congregação mensalmente ofertasse o valor de R$100 para uma obra missionária? E às vezes dentro do próprio bairro que existe. Que a gente, quando fala em missões, pensa na África, né? Mas vê, tem gente morrendo na Bíblia do nosso lado e nós não estamos nem aí. Irmãos, é disso que eu estou falando. Às vezes nós estamos igual ao povo dos dias de Ageu. Está cada um se preocupando com o que é seu e aquilo que é do coração de Deus, preocupação do Senhor. Nós não estamos preocupados. Aí você sabe o que o Senhor vai precisar fazer? Ferir tudo que nós estamos produzindo. Para no final de tudo, não é porque Ele quer torturar, não. Ele quer, no final de tudo, alcançar o nosso coração.
gente precisa parar para pensar nessas coisas. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Quando alguém chega para pedir ajuda, e eu falo por mim também, a primeira coisa que nós pensamos, você sabe o que é? Essa pessoa merece ou não merece? Pensamos ou não pensamos? Muitas vezes nós queremos colocar no jogo do mérito, mas Cristo ele não botou isso no jogo do nosso mérito. O povo merece meu perdão, merece que eu me entregue ou não. Ele foi lá, fez o que foi determinado pelo Pai e pronto. Mas a cobiça, irmão, nos leva a esse lugar de egoísmo, a trabalhar para o nosso umbigo somente. Irmãos, não tem problema em nós termos uma vida digna. Isso é isso, irmão, tem que ser assim. Ter uma vida digna, ter uma vida tranquila, isso não tem problema nisso. O problema é quando o egoísmo que está no mundo toca o nosso coração e nós somos afetados por isso. Acho que na pregação falando sobre a carta da igreja na Laodiceia, mas vai conseguir trazer isso melhor para vocês, sobre essas questões. Mas nós devemos olhar para as pessoas e pedir ao Senhor que renove graça e misericórdia no nosso coração, porque senão nós vamos ficar perdidos, lutando com as coisas vãs dessa vida e não vamos servir a ninguém, e isso é abominável diante de Deus. E por último aqui, um só Deus no nosso coração. O nosso coração ele precisa estar no Senhor e não pode ter espaço para divisão. Não pode. Não pode. Muitas vezes nós caminhamos na nossa vida determinados momentos o Senhor tem senhorio, determinados momentos ele não tem senhorio, e sempre nós estamos fora da faixa. Nós vamos reconhecer e voltar. Reconhecer o Senhor fora da faixa, pô, tem alguma coisa senhorando no meu coração, se arrepende e volta. Às vezes nós queremos fazer o quê? Passar por cima do erro e continuar. O maior problema em si, maior do que o pecado, é a consciência do pecado e a decisão do nosso coração em continuar no pecado. O coração dividido. Você pode ver que todo o escrito do apóstolo Paulo ele só vai se preocupar com uma ênfase: deixar a doutrina para a igreja, deixar em cima, não façam isso. Olha, isso aqui que vocês estão fazendo é abominável. Olha, tal pessoa é pagã, tirem do vosso meio. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Lembra da imposição de mãos, lembra do que foi te comunicado através da palavra profética. Paulo ele vai estar o tempo inteiro, Paulo ele vai estar falando e deixando uma carga de doutrina para a igreja. Cristo deu essa graça para a vida dele. A todo tempo, Paulo ele vai estar mostrando para a gente que há relação. Ela precisa haver uma pista de ida e de vida. Paulo, quando ele, para mim, o maior ensino sobre discipulado se resume numa carta que ele enviou para Filemão, para interceder sobre Onésimo. Irmãos, todo o escrito do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, foi um encargo doutrinário. E é tudo o que nós devemos encharcar à luz da palavra no nosso coração, cara, de ensinamento e embasamento bíblico, para a gente não se perder nos dias que vão anteceder a volta do Senhor. Porque a ideia do diabo não é tirar ninguém da igreja, não, irmãos. A ideia do diabo é corromper a nossa vida e o nosso coração aqui dentro. Vamos estar aqui domingo a domingo, terça após terça, na reunião caseira, e com a vida zoada, com a vida bagunçada. Em muitos momentos, em aconselhamento, a minha vontade não é aconselhar, a minha vontade é dar a sua. Que sempre há uma falha, eu sei. Mas por que fez errado? Se você sabia. Então não é conselho que precisa, é a sua para orientar o caminho. E muitas vezes, mas isso revela algo para o nosso coração. Revela o seguinte, que nós temos uma inclinação forte de fazermos mais o que nós queremos do que fazer a vontade de Deus. Irmãos, a graça que emana do trono de Deus. E como comunidade,
nós estamos provando disso a cada tempo mais. A graça, a misericórdia, a acolhimento, a amor. Mas nós devemos nunca esquecer de uma coisa: há toda essa coisa boa vindo da parte de Deus, mas há também, vai chegar um tempo onde a justiça e o juízo, eles vão se estabelecer de uma tal forma terrível, terrível. Se nós não doutrinarmos a nossa vida à luz da palavra, nós poderemos lá na frente estar debaixo do juízo eterno de Deus. Você já parou para pensar o que é uma eternidade lançado fora da Nova Jerusalém? Nós precisamos pensar sobre isso, porque nós só temos muitas vezes a ótica boa. A ótica boa. Você não vê ninguém falando que aconteceu um avivamento no meio de Samaria. Deus foi lá e matou um casal. É raro a pessoa pregar sobre isso. A presença de Deus matou um casal por causa da mentira. Pedro, ele chega lá e confronta Simão Mágico e fala: meu amigo, você não tem parte com a gente nesse ministério. Por quê? Porque eles queriam comprar com dinheiro o que é dom de Deus. E eles rejeitam ele. Você pode ver que a jornada, a caminhada apostólica, eles viviam tanto na dependência de Deus, que enquanto estava aquele manco lá na porta do templo e o pessoal esmolando, Pedro entendeu: cara, esse cara não precisa de esmola, esse cara precisa voltar. E ele foi lá e foi claro, ele falou: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te ofereço. Levanta e anda. E aquele camarada saiu, levantou e foi testemunho. Irmãos, o Evangelho, nós estamos num tempo que nós vamos ou abraçar o verdadeiro Evangelho, ou nós vamos abraçar a filosofia desse mundo. E isso é uma decisão pessoal nossa. Isso é algo que nós vamos decidir. Não é o pastor que vai decidir por você, não é a liderança da igreja que vai decidir por você. Você é autorresponsável pela sua vida. Só entenda uma coisa: há liberdade para escolher o caminho que quer andar. Há liberdade, eu te afirmo isso. Agora, não há liberdade no que nós vamos escolher. A colheita é proporcional à estrada que nós vamos estar caminhando. Então, se você está andando por caminhos tortuosos, fique tranquilo, que a tua colheita está reservada. E ninguém vai poder te livrar dela. Nem o próprio Senhor Deus ele vai te livrar. Nós devemos pensar nessas coisas. Irmão, já não dá mais tempo para a gente ficar brincando na igreja de água ungida, de rosa, sei lá o que, não dá. Nós estamos incansavelmente falando isso. Incansavelmente falando isso. Você sabe por quê? Porque vai chegar um tempo que o rei desse século vai oferecer o desejo do nosso coração, que é uma vida mansa e tranquila. É onde o diabo vai vir, vai ceifar o coração de muitos, inclusive dentro da própria igreja, que vão se dobrar diante do sistema do anticristo. O tempo inteiro nós estamos frisando isso aqui com vocês. E nós devemos acreditar: se há perseguição lá fora, vai haver aqui dentro também. Igreja não é circo. Igreja não é lugar para você vir aqui para receber nada. Igreja é lugar para você vir prestar tudo. É um lugar de elevar o nome do Senhor. E quando nós entendemos isso, irmãos, entenda uma coisa: quando nós somos fiéis a Deus, a bondade e a misericórdia dele nos serve. Vai nos seguir, irmãos. Nós precisamos ter paz para isso. Precisamos ter paz para isso. Está passando por um problema, uma situação difícil? Segura a onda, aguenta firme, que no momento certo vai emanar graça do coração de Deus. Mas nós não podemos viver segundo os padrões desse mundo. Não adianta de nada estarmos na igreja, lermos a palavra, orar, fazer tudo, e está lá a cobiça, a inveja, a maledicência, tudo no nosso coração. Não adianta. Deus ele não quer dessa forma, ele não permite dessa forma. Não é a ideia de uma igreja, não é a filosofia de uma congregação, mas é a sã doutrina, é a palavra de Deus. E ele
claro: ou nós servimos a Ele, ou servimos o diabo. Irmão, ponto pacífico nesse assunto. Não existe dois termos no meio do caminho. Que o Senhor nos dê graça para que a gente possa se manter firme no Evangelho e a gente não fique titubeando no meio do caminho. E a nossa recompensa, eu vou ser além para você. A nossa recompensa pode acontecer o que for nessa vida aqui. Deus pode nos agraciar com o que for. Mas a nossa recompensa, o nosso olhar precisa estar na imperecível coroa de glória. O nosso olhar tem que estar nesse Deus. Então hoje eu termino essa palavra aqui dizendo para você o que não é devoção e os males que a cobiça traz. Depois eu vou postar lá no grupo. Certamente, irmão, essas coisas. O Espírito Santo, a todo tempo, ele está falando. A todo tempo. Eu tenho observado que até ímpio tem tido percepções espirituais. Ímpio. Por quê? Porque no fundo, há um anseio. A criação, muitas vezes a pessoa não conhece a Jesus, mas ela foi criada por ele. No fundo, no coração de todo mundo há um anseio por conhecer Jesus. Pessoas às vezes correm para tudo e não tem satisfação. Por quê? Porque na verdade ela está procurando um caminho que ela não achou ainda. O caminho de total satisfação é Cristo. E Ele aplainou o caminho para que nós como igreja andássemos. A palavra é clara quanto a isso. Ele que fez a boa obra para que nós andássemos sobre ela. O nosso papel é só um, não é fazer a obra. É só caminhar pela obra de Cristo. E pela obra de Cristo vai ter poder, graça e unção para que a igreja ela se assente nas regiões celestiais. Nós precisamos entender que a autoridade que está sobre a vida da igreja, o nosso coração ele tem que estar tão calibrado, para quando o encargo de unção que é de um nível muito maior e vai vir, nós não venhamos nos perder no meio do caminho. A unção, ela vai ser para tocar, para curar, para restaurar. A unção não vai ser para a nossa vida como algo que nós vamos comprar e tomar como caminho lícito, mas nós vamos entender que a unção ela vem porque emanou graça do coração de Deus e Ele está capacitando e empoderando a igreja para a pregação do Evangelho. A igreja vai chegar uma hora que a igreja ela vai entrar em lugares sombrios e muitas vezes nós mesmos não vamos acreditar, mas no meio daquele lugar sombrio o poder e a graça de Deus vai se manifestar de uma forma tão grandiosa que vai haver luz. E ele fala para Paulo, Paulo passando um monte de coisas e Paulo querendo que o Senhor tirasse dele espinho na carne. Ele fala: Paulo, a minha graça te basta. Só caminhe nisso, a minha graça te basta. Irmãos, eu creio nisso. Eu tenho caminhado e eu tenho procurado colocar no meu espírito a cada dia a certeza de que tudo que nós passamos aqui nessa vida somente é leve e momentânea tribulação, porque o que vai ser produzido de valor eterno é imensurável. Eu creio nisso, Deus. Se eu não cresce, eu já tinha largado tudo. Nós precisamos crer. Nenhum de nós aqui teve parente jogado na arena para ser comido por leão. Nenhum de nós aqui vimos ninguém da nossa família pendurado de cabeça para baixo, morto. Nenhum de nós. E muitas vezes nós negamos a Cristo por tão pouca coisa. Nós ofendemos a santidade de Deus. Mas que isso, pastor? Eu posso ofender a santidade? Eu não pode. É só viver uma vida fora dos padrões de Deus que nós ofendemos ao Senhor. Vamos ficar de pé?